ele escolheu. O grande problema foi justamente esse, Davi ficar tentando toda vez. Não definia a associação. Complicado. Eu já vi já. Tem muita nuance importante que bate no marido. Não, gente, é terrível. O café sem açúcar é terrível. Não dá. Já tem. Bom, vamos lá. Tem que fazer um estágio com o pastor João, você vai ver. Vamos acostumei. 2 meses e pouco ali. O que? Café sem açúcar? Eu não consigo tomar Eu levei uns 2 meses e pouco, não é possível. Os caras gostam, não é possível. Café sem açúcar. Pra mim é igual ser crente sem unção. Eu tenho. Café sem açúcar, sem Jesus disso pra mim. Então você gosta de açúcar, Ser crente sem unção. Isso aí. Pegou pesado. Você gosta de açúcar. Eu achava que eu pegava pesado. Mas aí você gosta de açúcar, não de café. Eu tenho uns livros em PDF lá de História de Israel, se vocês quiserem. Eu quero. Eu tenho um que é o do Renato Russo, que é uma história panorâmica de Israel. Ele faz um panorâmico, ele faz uma. É bem panorâmica mesmo, com conteúdo legal, bom. Eu sempre acho que para aluno de médio e avançado dá para pegar legal. Eu tenho lá o do Renato Russo. Tem um que é uma leitura mais pesada, que é do Herbert Donner. São 2 volumes, História de Israel e dos povos vizinhos. PDF? Tem. Duvido postar no grupo hoje. Eu posso passar para vocês. É um desafio. Agora, passo para vocês. Agora, o do Herbert Donner, eu adianto que é uma leitura pesada. Tipo assim, o que eu gosto do Donner? Eu uso muito o Donner. Uso demais. Pesado no sentido de que? Pesado no Ele é um livro de história de Israel, onde ele trabalha a história de Israel a partir da relação de Israel com os povos que estão à sua volta. Então ele faz uma análise histórica. Mas o que eu gosto dele é que ele deixa muito claro no início do livro dele, onde ele diz assim: eu não estou aqui para desconstruir o que a Bíblia diz. Tem um livro que o cara desconstrói, que é o do Mário Liberani, que é o Para Além da Bíblia, sobre a história de Israel. Esse ele pega a parada e desconstruir mesmo. A primeira parte do livro é só falando da história de Israel bíblica, e depois ele vem só martelando. Acho sempre bom quem estuda teologia conhecer esse tipo de argumento. Não é, você vai conhecer, você precisa conhecer o argumento. Você de repente não vai palestrar num lugar. Você vai falar num lugar, de repente o cara te apresenta esse autor, tu vai ficar como? Mas aí você está falando isso, mas aí peguei fulano, fala isso. Tu não conhece o que o cara diz, vai falar o quê? Vai tentar argumentar, mas o cara está querendo argumentar um discurso acadêmico ali. Tu vai. Acho que você tem que conhecer. Mas o Donner não, ele faz análise histórica, mas ele diz assim: eu não estou aqui para desconstruir milagres, a Bíblia. O que eu vou dizer que é, o que não é, eu vou dizer que não é. Que é histórico, e não é histórico, não é histórico. E aí ele vai passeando pela Bíblia, assim, ele vai te dando uma compreensão, que assim, eu vejo da história de Israel muito abrangente e complexa. Até um pastor amigo meu, ele falou: cara, tô querendo fazer uma especialização especificamente em história de Israel. Ele tá assim: não, de pegar comigo não. Porque ele quer trabalhar a questão das fontes da história de Israel. Se já ter estudado javista, eloísta, chegar a estudar isso. Javista, eloísta, sacerdotal, as tradições, chegar a estudar não. Então a ideia era trabalhar as fontes, as tradições, né? As tradições bíblicas dentro da história de Israel, e esse panorama da história de Israel. O outro amigo nosso ia trabalhar especificamente com a esperança messiânica. Né? Mas, tipo assim, o Herbert Donner, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas já adianta a leitura acadêmica dele. Tipo assim, você pegar e cair dentro. Eu sempre trabalho com eles, alunos têm no começo
volumes. Estagiário 1, ele trabalha no Primeiras Fontes, trabalha os patriarcas, trabalha o período tribal e trabalha o fim da união pessoal. E aí, no segundo ponto, ele começa a estudar a partir dos reinos, né, do fim da união pessoal até os tempos de Jesus Cristo. Então, ele passa pela revolta dos Macabeus, passa por uma série de outros momentos que que às vezes a gente não conhece nessa história. Se vocês quiserem, passo tranquilamente. Tá? E, de repente, amanhã, depois, a gente conversando aí com o João, que também não monta um curso especificamente voltado. Porque eu acho que base, o cara que trabalha com Bíblia tem que conhecer a história de Israel. Tem que conhecer. Porque se não conhecer, o cara se perde todinho. Então tem que conhecer mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Aí depois, se alguém puder, só me lembre, para eu poder colocar lá. Tá? Bom, na semana passada, a gente está trabalhando aí a questão da missiologia, e a gente chegou à seguinte conclusão. Qual é a conclusão da aula da semana passada? Que existe uma missão, né? Então, existe uma missão, e que essa missão não é nossa. A missão não é nossa. A missão não nos pertence. Qual é a missão? A missão pertence a Deus, por isso a gente diz que a missão é de Deus. Aí a gente aprendeu na semana passada um conceito importante, que é a missio Dei, né? Que é a missio Dei, ou seja, Deus está em missão, ou Deus é um Deus missionário, como diz John Stott, né? John Stott, Russell Shedd, na qual eles falam Deus como um Deus missionário. Então, a gente trabalhou dentro dessa perspectiva, então, de que a missão é de Deus. Quem tem uma missão é Deus. A missão é dele. Qual é a missão de Deus? É a missão que Deus tem. Deus vai convocar a humanidade, né? Então, Deus convoca a humanidade a partir... Só pegar aqui. Deus convoca a humanidade a partir de Abraão, né, aonde Deus vai comunicar a Abraão a sua missão. Deus vai dizer assim: Abraão, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Esse é o meu projeto, abençoar a todas as famílias da terra. Essa ideia de bênção não é a ideia de bênçãos como bens materiais que a gente tem. Não, elas não são bens materiais. Quando Deus diz que Ele quer abençoar todas as famílias da terra, ou em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é essa a ideia da bênção com bens materiais. Tá? Nem o texto original, ele nem trabalha com a ideia de bênçãos no plural, ele trabalha com a ideia de bênção, que é a bênção da salvação. A bênção da reconciliação. Então, Deus quer se reconciliar com todas as famílias da terra. Ele quer que todas as famílias da terra sejam abençoadas com a bênção da salvação. Ele deseja isso. Ele quer isso. E ele vai fazer isso. Se a gente for pegar o texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, que a gente até já leu aqui, Apocalipse 7, 9, a gente vai ver lá. E João vai ter a visão, e João vai dizer, vi uma grande multidão incontável. Pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações, todas essas pessoas estão diante do trono, estão diante do Cordeiro em adoração. Até falei para vocês, John Piper tem uma máxima que ele diz, existe missão porque não há adoração. O dia que tiver adoração, a missão vai ser dispensável. Então, a missão ela tem como um fim. Qual é o fim da missão? O fim da missão é transformar pessoas em adoradores. Transformar pessoas em adoradores. E se todos se tornarem adoradores, não tem mais por que existir a missão. Então, a missão só existe, John Piper vai dizer, só existe missão porque não há adoração. Então, Deus convida o homem à salvação,
abençoar a todas as famílias da terra, e a partir desta bênção, essas pessoas são transformadas em adoradores. São transformados em adoradores. Pode falar. Entre os anjos não existe missão, então. Então, porque os anjos já adoram. Então não existe. Sim, não precisa existir. Exatamente, perfeito. Tá? Perfeito. Tá? Então, é importante a gente observar isso. Eu pontuei algumas coisas que eu acho que é importante a gente estar falando. Vamos lá. Uma coisa fundamental e importante. Quem tem todo... Rapaz, eu esqueço toda hora que eu não tenho mais a visão que eu tinha. Deixa eu botar esse óculos aqui. Complicado. Então, eu pontuei algumas coisas que eu acho que são importantes a gente estar observando, que é o seguinte, tá? Primeiro, quando Deus convida Abraão a participar da missão, a ênfase não está naquilo que Abraão vai fazer. A ênfase não está naquilo que Abraão vai fazer. A ênfase do convite de Deus, do chamamento de Deus a Abraão, a ênfase está naquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque o escritor diz, chama Abraão dizendo claramente, o que Deus vai fazer? Deus vai abençoar todas as famílias da terra. A única coisa que Abraão é convocado é pela fé, dizer sim ou não a esse projeto. Dizer sim ou não. Então, Abraão, ele é chamado, Deus comunica a ele o que Deus deseja fazer. Eu quero abençoar todas as famílias da terra. E aí? Como se dissesse, e aí, você topa? Você quer que eu, a partir de você, abençoe todas as famílias da terra? E Abraão responde de maneira afirmativa para Deus. Mas é importante observar que a promessa da salvação é uma promessa de Deus. Então, quem tem a responsabilidade na missão é o próprio Deus. Isso significa... Então, aí dizer assim, então, se Deus tem isso tudo, por que Deus convida, então, o homem a participar da sua missão? Por uma coisa muito simples. Por que você acha que Deus convida o homem a participar da sua missão? Para abençoar, o que seria esse abençoar? Pode ser, a resposta pode ser isso, para abençoar o homem. O que seria esse abençoar o homem? Às vezes tornar parte disso, se relacionar por amor. Sim, beleza, perfeito. Cada um foi falando uma coisa, é isso. Para abençoar o homem, qual é essa bênção? A bênção do relacionamento. Para, com isso, viver o amor, que Deus é o amor, então viver o amor de Deus. Alguém falou mais outra coisa aí. Se tornar parte disso. Se tornar parte disso, perfeito. Então, Deus nos convida para a gente tomar parte disso, para a gente se relacionar com Ele, para participar da missão com Ele, né? E não nos preocupar, né? A gente se preocupa a gente já falou muito disso, né? De fazer para Ele, não é fazer para Ele, é fazer com Ele. Porque a garantia do que vai ocorrer, do que vai acontecer é dele. Porque o que ele quer é se relacionar. Interessante que Pode falar. ao se ter o fato de que a missão é de Deus, o homem se faz totalmente descartável Sim, nessa questão. A sim, missão é de Deus, ele escolhe quem ele quer. sim, Se Abraão dissesse não, Deus levantaria outra sim, pessoa. sim. Uhum. Mas ainda assim, E perfeito. um Deus tão poderoso escolhe alguém de carne Sim. e osso para fazer Perfeito. a ação dele em carne na terra. Uhum. Perfeito. Um Deus que não precisaria da gente para nada. Porque a gente hoje, eu não sei se vocês costumam ouvir relatos, mas, por exemplo, hoje a gente ouve muitos relatos, assim, fantásticos, até depois procure e vai ler,
de Deus, de Jesus aparecendo para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus e que sabia que Jesus se apresenta a essas pessoas. Muçulmanos que nunca tiveram nenhum contato com o Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, mas que sonharam com Jesus, que tiveram sonhos com um homem chamado Jesus, e esse homem chamado Jesus tinha as suas mãos perfuradas, e que nesse sonho eles conseguiram entender que Jesus era maior do que Maomé. Relatos de Deus, relatos de Jesus se relacionam diretamente com essas pessoas. Não. Pessoas que, porque eles vão atrás de saber quem é, e eles vão atrás de saber quem é, e eles descobrem, e nessa coisa de ir atrás de descobrir quem é, que eles descobrem quem é Jesus. Mas de não saber, porque a gente, às vezes, a gente acha que Jesus é conhecido por todo mundo, em todos os lugares, e não é. Não é. Muitos lugares de pessoas não conhecem Jesus. Não sei se é na Indonésia que eles cortam a televisão, né? Que eles só passam o que eles querem direto. Você tem vários lugares. Você tem vários lugares do mundo, toda uma vida corrida, que às vezes a gente não tem o tempo para disponibilizar isso, mas esse missionário ele está entregando a sua vida integralmente à missão. E se a gente larga ele ao léu, se a gente abandona, se a gente deixa ele largado, a gente está negligenciando a igreja. Quando Paulo fala lá em Coríntios, quando ele vai falar sobre se um membro adoece, os membros têm que adoecer juntos. Se o missionário está no campo largado, ele está adoecido, temos que todos adoecer juntos. Mas que a gente entenda, isso tudo é porque é uma coisa fundamental, que é o quê? Que é ser obediente a Deus. Cumprir a missão de Deus como instrumento nesta missão é ser obediente. É obediência. É obedecer. E não cumprir é desobedecer. Então, o primeiro ponto fundamental, na missão, a ênfase está naquilo que Deus vai fazer, e não naquilo que o homem ele pode fazer, porque a missão ela é de Deus, tá? Outra coisa importante, John Stott ele vai falar sobre a questão do cumprimento dessa promessa de Deus, tá? Ele diz assim, ó, essa promessa de Deus a gente pode dividir em três fases de cumprimento. A primeira fase de cumprimento desta missão de Deus é a fase na vida de Abraão, né? Então, na vida de Abraão e a partir da nação hebraica. Então, ele vai dizer assim, ó, a missão de Deus, essa bênção de Deus na salvação, ela começa a partir de Abraão e ela vai se estender para a nação de Israel. Então, ela se estende para a nação de Israel. É como se, mais ou menos, a gente pudesse dizer assim, ó, a missão de Deus surge com Deus, Deus convida a humanidade a participar da sua missão, ele convida um indivíduo. A partir desse indivíduo, ele convoca uma nação, que é Israel. A nação de Israel se torna a nação responsável por conduzir a missão de Deus. E é interessante, vocês estão estudando a história de Israel, se a gente for estudar a história de Israel com esse olhar missional, com esse olhar focado nesta missão e naquilo que Deus deseja fazer, a gente vai perceber que todo o processo histórico de Israel está relacionado exatamente a esta missão de Deus. A Deus se revelar à humanidade. A Deus ir se revelando
a humanidade dentro da história. O que é a história de Israel? A história de Israel que a gente estuda é a história de Deus se revelando à humanidade. Israel, ele consegue ter uma percepção de revelação de Deus que não é uma percepção ainda completa. Não é uma percepção ainda completa. Sim, porque ele precisa de um povo. Porque através desse povo é que essa missão vai se cumprir. Porque que é o cumprimento? Como que essa missão é possível ela se cumprir? Essa missão ela é possível se cumprir na medida que a história da humanidade caminha, e ao caminhar dessa história através dessa nação que é Israel, Deus se revela de maneira total à humanidade. Através do menino Jesus. Deus precisou de uma nação nesse momento, porque através dessa nação, essa nação ia conduzir a chegada do menino, do Redentor, do Salvador. Que é o que os profetas vão dizer. Da chegada do Messias, da chegada daquele que vai redimir o povo. Então a história de Israel é a história do caminhar de Deus, querendo abençoar todas as famílias da terra, e através de Israel virá o menino. E esse menino será o responsável por disseminar a bênção. Vocês estão entendendo? A missão ela não é uma exclusividade de Israel, porque a missão nunca é exclusividade de um povo. E era importante que Israel ele servisse para os povos vizinhos como aquele que vai mostrar aos povos vizinhos a Deus, para que os povos vizinhos pudessem conhecer a Deus. Que os povos, através de Israel, aqueles povos que estão em volta de Israel, conhecessem a Deus através de Israel. Mas o que Israel prefere fazer ao longo dessa caminhada? Israel prefere ao longo da caminhada, ao invés de se tornar uma nação diferente, no sentido de uma nação que pertencia a um projeto que era o projeto de Deus, Israel preferiu escolher viver o seu projeto. Viver o seu projeto. E aí, a gente vai ver todo o processo que acontece ao longo da história de Israel. Mas chega um momento que não tem jeito, a promessa de Deus vai se cumprir com a chegada do menino Jesus. Com a chegada do Salvador, com a chegada do Messias. E esse Messias que chega, não é o Messias que chega para um povo. É o Messias que chega para o mundo. Para o mundo. Basicamente, mais ou menos, é como se realmente acontecesse isso. Reparar que mesmo Israel, falhando de certa forma em alguns pontos na sua missão, o projeto de Deus continuou claro lá para se cumprir. E o menino Jesus veio Jesus, veio. Deus se revela integralmente ao homem. Essa nova geração, a nossa geração, tem igreja que prega até que a missão é dela, né? Como Sim. pessoas se denominando os donos da autoridade, só a igreja é deles, ou Sim. o culto que é tudo que a gente já tem visto. Né? Sim. Isso já A gente trabalha na missão com uma ideia de que Deus a gente não tem o poder de monopolizar a bênção. E detalhe, quando a gente for estudar a parte histórica, a gente vai perceber que todas as vezes que alguém tentou pegar Jesus, pegar a bênção e reter a bênção, e guardar a bênção para si, todas as vezes dentro da história, a gente vai trabalhar aqui, vocês vão ver isso. Todas as vezes dentro da história que o homem tentou guardar e monopolizar a bênção, Deus sempre criou um meio da bênção não ficar
retido da mão desse povo. É o que acontece com Israel. O que Israel tentou fazer? Segurar, guardar para ele. Oi? Sim. Sim, sim. 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 Mas a grande segredo, mas aí o grande segredo está em quê? Foi o que a gente falou aqui. O grande segredo está o quê? O segredo da missão não está na fidelidade do homem, no homem ser fiel. O segredo da missão está na fidelidade de Deus ao seu projeto. De Deus ao seu projeto. Não é Deus ao seu projeto. É Deus, a fidelidade ao projeto, é Deus que tem fidelidade ao seu projeto. Foi o que eu falei. Dentro da história, todas as vezes que a humanidade tentou, de alguma forma, um grupo tenta guardar Jesus para si, ou o que acontecia? Ou esse grupo era, de alguma forma, impulsionado a ir a essas pessoas, ou, de certa forma, Deus fazia com que os grupos fossem atrás da bênção. Engraçado, eu estava em 2016, eu estava na igreja congregacional, na congregacional de Niterói, e estava tinha ido dar aula falando sobre exatamente, né, é um conceito que a gente chama de ida e vinda, de buscar a bênção, mostrando dentro da história como que acontecia os fatos, que se o povo quisesse reter a bênção, os povos vinham atrás e buscavam. Depois a gente vai falar sobre isso, vocês vão perceber dentro da história. E aí era interessante, porque minutos antes de eu falar sobre, de eu palestrar e falar sobre isso, tinha um grupo de croatas que estavam no Brasil, eles tinham falado antes de mim, e o que esses croatas estavam fazendo? Eles estavam recrutando brasileiros que quisessem, eles tinham ido lá para falar com se alguém aí quiser orar e quiser ser missionário na Croácia, que a Croácia estava precisando, que aquele grupo estava ali para recrutar essas pessoas que quisessem ir para a Croácia como missionários. Ou seja, aquela situação ali, o Brasil, e eles falando, os croatas falando, que o Brasil hoje é um país abençoado, porque tem inúmeras igrejas, tem a possibilidade, a liberdade de pregar o evangelho e tal, e tal, e tal, ele falando sobre essa coisa do Brasil. Então, ele falou assim, então nós estamos aqui para convidar vocês brasileiros a irem pregar o evangelho para a gente. O que é isso? Porque eu estou dizendo, quando na história alguém tentou guardar a bênção para si, se ele guarda a bênção para si, os povos vêm buscar. Mas isso aí só entendendo realmente que a missão é de Deus, né? Como ele falou. Os povos vêm buscar. Senão, vou dar um exemplo. Tipo, Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Bem básico. Vocês vão lembrar, pensando dentro da história. Judeus, né? Israel, Jesus vem aos judeus, Jesus vem diante dos judeus, os romanos têm a possibilidade de conhecer Jesus. Os romanos têm a possibilidade de conhecer Jesus. Os cristãos vão para o Império Romano, de lá começam a pregar o Evangelho, há uma grande perseguição, Só que quando chega no século IV, cessa a perseguição, e o cristianismo, que outrora era uma religião perseguida, se torna a religião oficial do Império Romano. E o que os romanos fazem? Os romanos pegam e transformam a igreja numa igreja romana. Tanto é que a igreja ela vai passar a se chamar Igreja Católica, que católico significa universal, significa de todos. Então, a igreja universal, a igreja de todos, apostólica e romana. O que acontecia ali? Os romanos, eles, de certa forma, tentaram como se eles quisessem, naquele momento, reter a bênção de Deus para eles, romanos. Então, vamos ficar aqui com essa bênção aqui para a gente. E não quiseram levar a bênção adiante. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a invasão dos bárbaros ao Império Romano.
E nessa invasão dos bárbaros ao Império Romano, que leva o Império Romano à sua queda, nessa invasão, esses bárbaros conheceram a Jesus, conheceram o Evangelho. Houve um processo de conversão muito grande entre esses povos bárbaros, em destaque para os chamados povos germânicos, para os germânicos. Sim. E aí o que acontece? Esses germânicos, eles vão conhecer a Jesus através desse processo de relação com os romanos. Acabaram conhecendo a Jesus. Tanto é que todo o processo que sucede depois, a igreja medieval, ela é uma igreja constituída a partir da construção de dois mundos, do mundo romano e do mundo bárbaro, né? A Idade Média ela é constituída a partir a cultura medieval é toda construída a partir dessa ideia, né? E aí, mas esses bárbaros vieram buscar a bênção. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, os caras estão saindo da Croácia, estão vindo ao Brasil, porque nós, brasileiros, não estamos saindo indo até eles. Eu lembro até, eu falei assim, cara, é até um pouco assim, é constrangedor. Um grupo de croatas chegar para a gente e dizer, cara, venham pregar o evangelho para a gente. Porque se a gente não for, os povos vão vir buscar a bênção. Por quê? Porque a bênção não é exclusividade de ninguém. Não é. Não é. Qual país? Tem algum estudo do país com maior... vamos botar, com o cristianismo aí crescendo? A gente sabe que o Brasil está crescendo, mas... Assim, tem, a gente... país que é referência... Então, a gente vai trabalhar aqui, no momento a gente vai trabalhar com os povos que são povos que fazem envio missionário. O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, ele foi durante muito tempo um grande celeiro missionário. A Suécia já foi um grande celeiro missionário, né? A Inglaterra já foi um grande celeiro missionário. O Brasil é um celeiro missionário, mesmo diante de todas as dificuldades, o Brasil é um celeiro missionário, embora a igreja brasileira não tenha isso como prioridade. Não tenha como prioridade. Mas mesmo assim, por conta da propagação do evangelho no Brasil, de certa forma, a igreja brasileira acaba fazendo muita coisa ainda pelo evangelho. Na pregação do evangelho. Ainda faz muita coisa. Tem muito brasileiro no campo. Pode falar. Dentro desse contexto de missão no Brasil, essa multiformidade da igreja na questão das denominações e tudo mais, isso não atrapalha? Atrapalha. Acho que acaba atrapalhando, porque acaba, de certa forma, dividindo. Mas eu acho que a grande questão, eu acho que está muito mais... eu acho que está muito mais na questão do processo de discipular a igreja, discipular no sentido de ensinar a igreja aquilo que é o fundamento do que é ser igreja. Esse é um problema. Esse é um problema. Porque você poderia ter... Você poderia ter várias denominações. Se as denominações discipulassem, investissem no discipulado, não seria problema nenhum. Mas não, você hoje, na igreja, você é obrigado a trabalhar. Você não dá para quem está de frente de uma igreja no Brasil hoje. Claro que você tem várias igrejas que são exceções, tá? Mas, por exemplo, não dá para você hoje estar de frente de uma igreja e você pensar, cara, vou estabelecer os projetos aqui e tal. Porque antes de você estabelecer os projetos, você tem que implantar uma visão na igreja. Você tem que implantar uma cultura na igreja, que a igreja entenda, porque só a partir da compreensão que aí você começa a conseguir desenvolver o projeto. Por exemplo, quem está aqui, quem deve estar aqui desde o início do projeto desta igreja com o pastor João, que quem estiver desde o começo, sabe que quem olha hoje a igreja aqui, olha, poxa, a igreja é abençoada, vários projetos, uma igreja
sabe que não era sempre assim. Teve todo um processo até a igreja chegar aonde ela chegou hoje. Teve todo um processo de discipular, tem todo um processo de implantar uma visão, da igreja compreender, das pessoas entenderem o que é a prioridade da igreja e tal, e tal, e tal, e tal. E aí a igreja consegue, a partir desse investimento, ter uma visão diferenciada. Vocês podem ter certeza, essa igreja aqui é uma igreja que ela é uma ilha. É uma ilha. Por que ela é uma ilha? Porque é uma igreja que tem uma visão voltada para a missão de Deus. Todas as igrejas que a gente tem aqui na nossa volta é como essa igreja? Não é. Não é. Não é. As prioridades são outras. Só rodar um pouquinho aí, que rodar um pouquinho e ver, ou parar e tirar uns dias de ir nos cultos na parte das igrejas, que vai ver, que não é. Então, ter essa visão, por exemplo, a igreja aqui é uma igreja que ela cumpre a sua missão, ela cumpre a sua vocação. Todos esses projetos que a igreja desenvolve aqui, todos esses projetos é um projeto de cumprimento da missão desta igreja. E essa igreja, então, essa igreja aqui, ela se volta para fora. Ela não se volta para si. A maioria das igrejas se voltam para si. Não. Não tem como. Porque não tem. Não tem como. Então, olha só. Quando uma igreja, a igreja, presta atenção, a igreja se voltar para si, ela vai se voltar e ela vai querer estabelecer a bênção dentro do seu círculo. E o evangelho não é isso. Não é isso. O evangelho é para fora, não é para dentro. Porque senão para dentro vai fazer o que a gente falou aqui. Eu falei que uma pesquisa de 2012 apontava que 95% dos recursos da igreja são voltados para manter crente na igreja. E a missão da igreja, por isso que eu falei, do discipulado. O discipulado, a manutenção do crente na igreja é através do discipulado. Mas não é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho, levar o evangelho adiante a toda criatura. Então, a missão da igreja é voltar para si, não. Quando uma igreja está voltada para si, é uma igreja que está com uma visão deturpada daquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela tem que cumprir. Eu já falei aqui, a igreja tem 5 propósitos que ela precisa cumprir. O propósito da adoração, o propósito do serviço, o propósito da edificação, o propósito da adoração, edificação, serviço, proclamação do evangelho. Faltando uma. Adorar, servir. É solidariedade. Adoração, serviço, solidariedade, proclamação e edificação. Esses são os 5 propósitos da igreja. Ela tem que cumprir os seus 5 propósitos. Então a gente sofre 2 problemas, né? Um que não quer ir, né, para o campo missionário e só quer ficar dentro da igreja, e outros que não querem fazer dentro da igreja e fica nessa utopia de não, eu vou, a minha obra é lá, e acaba dizendo que é lá e não faz nem lá. Então, a gente não pode ter a nossa visão não pode ser uma visão deturpada nem para um lado e nem para o outro. A missão, ela é simultânea. Ela é tanto em Jerusalém como Samaria e Judéia até os confins da terra. Ela acontece de forma simultânea. Ela não acontece com prioridades nem com hierarquias de prioridades. Ela acontece de maneira simultânea. Uma igreja que se volta só para a missão transcultural e negligencia a missão local, é uma igreja que está sendo negligente com a missão. E vice-versa.
Uhum. Então, é o que eu falei, uma missão, uma igreja que se envolve, por exemplo, volto a dizer, a igreja aqui é uma igreja envolvida com a missão local. Já dá para você ter clareza que a vocação dela é com a missão local. Mas eu, por exemplo, eu vejo nos grupos aqui com a gente, pelo menos grupos das turmas, que há um envolvimento com a missão transcultural também. Quando, por exemplo, o pastor José Edson vai lá e coloca o vídeo lá, ó, missionário tal, está acontecendo isso, vamos orar. E aí as pessoas dizem, estamos em oração, vamos orar. Está participando. Ela tem uma vocação para a missão local. Mas ela não está negligenciando a missão transcultural. Ela não está negligenciando, ela não está abrindo mão da outra. O que a gente está falando é quando a igreja ela abre mão, seja ela. E uma igreja também ela pode ter uma vocação. Uma igreja exemplo, a gente pode ser mais claro. Por exemplo, uma igreja que se preocupa com campanhas, né? Campanha para isso, campanha para aquilo outro, campanha daquilo. Campanha, congresso disso, congresso daquilo outro, congresso daqui, congresso de acolá, e congresso. Festividade disso, festa disso, festa daquilo outro. Ela está vivendo, a igreja começa a viver um ciclo de, por exemplo, uma coisa ela pode estar desenvolvendo bem, que é a solidariedade. Ela está desenvolvendo muito bem a questão da solidariedade. Mas a solidariedade não é o único propósito de ser igreja. Para ser igreja é cumprir os 5 propósitos. Exatamente. Aí você começa a privilegiar e esquece de outras coisas. Foi o que eu disse. A igreja, para ela participar da missão transcultural, ela não precisa necessariamente enviar o missionário para o campo. Ela pode simplesmente tirar 5 minutos do culto de domingo à noite para fazer uma intercessão. Ela está participando. Um exemplo daqui dessa igreja, dessa preocupação, já estamos aqui, de ter uma aula falando sobre isso. Já há uma preocupação. Então, o que eu estou dizendo, eu falo, volto a dizer, essa igreja é uma ilha. Ela é uma ilha. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja que cumpre o seu chamado, sua vocação. Uma igreja que se preocupa em cumprir. Vocês têm um pastor que tem uma compreensão da missão, da vocação da igreja, e que ele investe na vocação da igreja, que ele trabalha para ser igreja. Mas você tem várias igrejas que a gente vai observar à volta que a vocação não é a mesma. Que às vezes a igreja tem espaços imensos, mas esses espaços não são utilizados em prol das pessoas que vivem no local. Você acha que se um dia, vamos brincar uma hipótese, de um dia alguém decide, acontece uma coisa extraordinária, alguém decide fechar aqui a igreja. Vocês acham que se alguém resolver fechar a igreja, dizer, essa igreja vai fechar, essa igreja não vai poder fazer mais nada, os projetos que essa igreja tem, ela não vai fazer nada. Se vocês mobilizarem as pessoas que estão aqui em volta, que trabalham aqui, essas pessoas não vão deixar essa igreja fechar. Por quê? Porque essa igreja é relevante para eles. Agora, tem igrejas que se alguém resolver dizer que vai fechar, os vizinhos vão fazer festa. Os mesmos já vão fechar. Entendeu? O que eu estou dizendo é a igreja buscar cumprir o seu papel, buscar a sua relevância. E é nisso que a gente está falando. Eu não estou dizendo assim, a igreja ela tem que ser... Não, a gente precisa entender a vocação da igreja. A igreja tem uma vocação. Eu conheço igrejas que a vocação dela é a vocação transcultural. É a igreja que manda a gente para o campo à torta e à direita. A gente pode enviar? Pode. Agora, o que a gente precisa, às vezes, entender é como que é a nossa visão e como que a gente enxerga a missão. Você acredita que a visão profética influencia, de fato, para que a igreja abra mão dessa questão mais territorial e trabalhe de uma forma mais abrangente no reino, pensando não só no território ou igreja local, entendeu? Mas entendendo o reino como um todo? Sim. E eu entendo... Não, pode falar. Você tem
Sim, sim, na obra da igreja, sim. na construção do prédio, Uhum. isso, naquilo outro, tudo bem. Há problema nisso? Não há problema nisso. Mas o prédio é para quê? Entendeu? Uhum. Quando a visão Perfeito. é para. Quando há Uhum. uma visão profética para o que nós vamos fazer Sim, com o que nós sim, estamos sim, sim, construindo, entendeu? sim. Traz uma Eu gosto traz muito. uma consciência para todos que Exatamente. nós estamos investindo em algo que Deus está fazendo. Sim, sim, E através sim. da nossa unidade, Perfeito, Deus perfeito, age. perfeito, Abençoa ou não, é a vontade perfeito, dele, mas perfeito. E eu acho nessa coisa da igreja como profética, eu estava refletindo no conceito, né? No conceito do profeta. E é exatamente isso. O que eu até digo, até o que eu defendo. Urge que se erga uma igreja profética. O Brasil precisa que se erga uma igreja profética. Uma igreja profética em que sentido? O profeta ele tinha duas funções. Quais eram as duas funções do profeta? Anúncio e denúncia. Anúncio e denúncia. Anunciar a bênção, essa perspectiva de anunciar a bênção, e denunciar tudo aquilo que fere a criação, fere o relacionamento com Deus, fere a dignidade das pessoas, tudo isso seja denunciado. Como faziam os profetas? o início desse projeto, eu estou falando de 2001, há 20 anos Sim, atrás, uma pequena reunião no Clube Central em Icaraí, onde a pastora Giza, com mais 2 ou 3 irmãs, eu fiz a adoração nesse dia, e onde tudo que a gente está vivendo hoje aqui era sonhado, sim, profetizado, perfeito, gerado naquela perfeito. época. E naquela época eu olhava e falava, pô, Não é a gente é possível. uma igreja Sim, pequena, não engata, não vai, é uma isso. receita limitada. Uhum. E aí já se falava nessa época de sonhos grandes e tal. Eu ficava assim, caramba, amém, 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 de amém, amém. Amém. Glória. Sim. Chegou. E isso é o quê? Isso é porque isso é a obediência. São pessoas são pessoas que como Abraão, Deus chama e diz assim, ó, eu quero abençoar Maria Paula. Você vê uma reunião de 100 horas. Sim, sim. Vamos construir, que Deus está fazendo, que É. Deus está levantando. Deus está Sim. Às vezes tu não vê. Que força é essa? De onde que vem isso? Acho que a coisa mais prática que a gente conseguiu com aquela reunião foi uma camisa que a primeira camisa do Gerando Vidas era a pastora Giza, acho que grávida da Nina e tal. Foi o máximo que a gente conseguiu. Quem fez a arte foi eu. Entendeu? Foi o que a gente conseguiu. Era isso. Era isso. A gente queria, no início, reunir cestas básicas, a gente distribuir nas comunidades. A gente não sabia que ia virar isso tudo, mas E nem até porque a gente não tem o controle do que vai acontecer. Até porque, volto a dizer, antes, por isso que assim, a pastora, né, na história que você está contando, é você olhar para Abraão. É Deus chamar e dizer assim, ó, eu quero abençoar Niterói e São Gonçalo. E eles dizerem assim, Senhor, eis-me aqui. E confiar que a bênção não diz respeito e não depende desses instrumentos que apenas obedecem. É confiar de que o realizar disso aqui é um realizar que pertence a Deus. É a responsabilidade de Deus fazer o que tem que fazer, porque é Ele que sabe o que tem que fazer. Ele que sabe quais seriam as pessoas que hoje, 2021, deveriam ser alcançadas. Eu olho aqui, eu vejo várias pessoas aqui que eu já conheci e que eu olhar e que estejam aqui, que eu olhar e falar assim, olha, cara, está aí uma questão muito clara de que como que Deus abençoa, como que Deus quer buscar, e Ele vai buscar pessoas que talvez você fale assim, não, impensado, essa pessoa nunca você vai
Você nunca vai encontrar essa pessoa na igreja louvando e adorando a Deus. Você olhar e falar, opa, como é que eu encontro? E com a nossa pastora foi tipo Abraão também. Sim, é isso que eu estou falando. Tirou ela lá do sul, ela veio com a Isso. com os bolsinhos. Não está vendo. Não sabe o que vai acontecer. Sim, não sabe. É a fé em Deus. Não sabe. Sim. Sim. É nessa coisa da fé no Deus. O Abraão tem um problema da fé no desconhecido. No desconhecido, no que ele não conhece. Mas observa, você olhar, há 20 anos atrás, a igreja evangélica há 20 anos atrás, era uma visão muito assim. Eu sei porque, assim, quando você fala, eu sei porque era um tempo que eu já militava na igreja, já defendia uma visão dessa da igreja, e como era difícil você conseguir botar em prática. Como era difícil. Como era difícil. O máximo que a gente conseguiu na época foi o Revelando das Águas, que já foi um marco assim, na cidade, essa união das igrejas para uma coisa e parou naquilo dali. Sim. Muito difícil. É complicado. Mas aí o que eu acho assim, fantástico na história é essa comparação de alguém que crê numa coisa que você olha assim, não tem. Você olha assim e fala, cara, não rola, não dá. Como é que eu vou? Não tem, eu não consigo visualizar nada. Mas que crê no que Deus vai fazer. Por quê? Porque sabe que quem tem a responsabilidade de que se faça e que aconteça é Deus. Não somos nós. Nós somos instrumentos e que temos que nos permitir ser usados por Ele. O que a pastora fez dentro dessa história foi se permitir ser usado por Deus. E talvez a gente hoje, a nossa visão hoje, a gente às vezes olha e fala assim, poxa, chegamos num momento chegamos num momento onde a gente... Não, às vezes você vai olhar, talvez vai olhar daqui a 10 anos e falar, pô, a gente pensava que há 10 anos atrás a gente tinha conseguido chegar e olha como a gente já avançou ainda mais. Por quê? Porque os resultados, a responsabilidade é de Deus. Na humanidade, Deus avança o Sim. amor dele, no ser humano, ele exerce Sim. a fé. E o que a gente faz é isso. Uma igreja obediente, que obedece a Deus, a responsabilidade de abençoar é de Deus. É de Deus. E a gente tem que estar assim, eu volto a dizer, vocês vivem uma realidade que vocês deveriam todo dia que fossem orar, agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado por eu viver uma realidade de uma comunidade, de uma comunidade de fé, né, da minha igreja ser uma igreja que te obedeça e que tenha a visão que ela tem. Por quê? Porque é difícil. É difícil. Muito difícil. Eu já tive realidade de ver assim, todo esse processo, Deus às vezes me conduzindo por lugares, eu já tive lugares que eu vi o pastor ser expulso da igreja, assim, expulso entre aspas, porque ele foi expulso, foi convidado praticamente a se retirar da direção da igreja, né? Porque as pessoas não queriam dividir a igreja com pessoas que viviam em situação de rua. Que eu comentei com vocês. Isso. O pastor foi convidado a sair da igreja por conta disso. As pessoas chegavam lá e diziam, minha igreja, todos felizes, minha igreja. Mas mal sabia eles que aquela coisa da minha igreja, das pessoas que o recebiam, tinham pessoas que estavam ali que não queriam que eles estivessem ali. E que é uma realidade, simples. Que é uma realidade. Infelizmente. É uma realidade. É muito fácil, eu não sei como é que a gente se comportaria se acontecesse aqui. Então, eu tenho certeza que vocês se comportariam da melhor maneira possível. Mas eu acredito também, acho que seria um choque para todo mundo. Porque você... Eu acho que não. Tá, eu vou dizer... Eu acredito que 100%. Sim, mas a gente não está trabalhando com... Não, mas não trabalhando com 100%, não. Eu acho que ia ter um ou dois que ia fazer
Então, sim, mas o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo, olha só, é diferente, presta atenção, é diferente, olha só, gente, é diferente você falar um ou dois que pode estranhar. Só que, olha só, só que a questão do estranhamento, acontece o estranhamento, gente. Quando eu fui a primeira vez para a rua, eu não sei se cheguei aqui a falar do seu Ezequiel cheirando assim, fedendo a xixi, muito brabo mesmo, cara, eu vou falar com o cara quer que eu abrace, mano. Você pergunta assim, o que foi na hora? Assim, tipo assim, cara, meu Deus do céu, tipo assim, um conflito em mim. Mas falei, meu amigo, estou aqui, não tem como. Vou lá e, eu lembro até hoje, fui lá, peguei na mão, apertei, quando ele puxou, realmente mas vou. Abracei. Mas sem dizer assim, foi fácil? Não. Minha esposa é engraçada dessa. Ela conta um determinado momento, a gente estava naquele cemitério ali, o São Miguel, tinha uma família que vivia ali, então ela chegou, e aí o pessoal já estava acostumado, aí minha esposa não tinha ido nenhuma vez, ela tinha resolvido a primeira vez, eu quero ir e tal, para ver como é que é e tal, aí ela foi. Aí tinha uma senhora, a galera chegou, todo mundo estava acostumado, todo mundo abraçou a senhora. E tal, minha esposa olhou, falou com ela, mas ficou naquela. Aí ela virou para minha esposa e falou assim, você não vai abraçar, não? Aí minha esposa falou, não tem jeito. Foi lá e abraçou, falou assim, depois daquilo, não, gente, sério, você não tem noção. Era barata para tudo quanto era lado. Tipo assim, uma situação complicada mesmo, complicada. O que eu estou dizendo? Não é fácil. O estranhamento acontece. Mas eu tenho certeza que pode ter um estranhamento, mas vai a questão que as coisas forem se desenvolvendo, você não vai ter, eu tenho certeza que você não vai ter pessoas que vão chegar para o pastor e dizer assim, eu não quero dividir a igreja com essas pessoas. É isso que eu estou falando, de pessoas que disseram, eu não quero dividir a igreja com essas pessoas. Eu não quero. Você conhece alguma curiosidade? Alguma outra igreja que aconteceu isso e agiu diferente? Você conhece alguma? Como? Nessa mesma situação, que pessoas que em situação de rua começaram a frequentar e tiveram... Não, todos os relatos que eu tinha dessas pessoas, quando elas chegavam nas igrejas, o tratamento era o mesmo. O que eu vou dizer, o que eu ouvi dessas pessoas. Sabe o que acontece? Tá? Eu vou falar com um profissional da área de saúde. É muito complexo. Porque você abraçar uma pessoa nada, eu trabalho na área de saúde, e eu atendo um morador de rua igual, eu tenho opção. E a probabilidade de você contrair uma doença ao contato é muito grande. Sim. Olha só. Então, é uma questão só de... Não, então, vamos lá. Olha só, vamos lá. Eu entendo, muito bem colocado. Muito bem colocado. Mas olha só, eu entendo perfeitamente. Tanto é que a gente tinha treinamento para as pessoas que a gente tinha todo um procedimento. A questão do abraço era uma coisa que acontecia, por quê? Porque a gente tinha uma proposta um pouco diferente das outras igrejas que iam. A gente ficava, conversava, dava atenção. Por exemplo, se a gente precisasse ficar só num lugar, a galera ali dividida com aquele pessoal, e a gente criava vínculo com essas pessoas. Então, quando era a questão do abraço, não era o abraço, tipo assim, era o abraço de quem estabelecia vínculo. Era o abraço de quem estabelecia vínculo. Até porque os primeiros contatos, a gente já indicava assim, os primeiros contatos, evite o máximo de contato. No que sentido? De que você tem que, a aproximação ela tem que ser natural, ela não pode ser uma aproximação imposta. Não pode ser imposta. Mas existe todas essas questões, a gente tá falando, o que eu estou abordando é que esse não querer dividir, não era um não querer dividir nesse sentido, era uma questão do não querer dividir por discriminação mesmo. Entendeu? O problema não é... Na igreja São João de Tadeu em Caraí, eu fui católico há um tempo lá.
pessoas em situação de rua e tal, assim. Era engraçado, assim, engraçado o modo de falar, né? Porque a igreja eram três partes, assim, né? Três partes. Uma parte no canto reservada era para o pessoal sentar. Antes da obra, antes da reforma. Era para o pessoal sentar. E aí as pessoas vinham, as pessoas já sabiam que naquele dia era domingo da missa, aquela coisa, o pessoal sentava para cá. É nisso que a gente dá. Aí quando o cidadão chegava na igreja, ele já via toda a igreja limpinha e cheirosa, sentada de um lado, e um monte de lugar vazio, assim, do outro lado, ele se direcionava para lá. Depois de um tempo começou a ter um diácono que pegava e direcionava as pessoas para aquele canto de lá. Fiquem aí. Depois de um tempo começou a ter um cordão de isolamento. Então, é isso, é disso, é disso. É disso que a gente está falando. É sobre isso. É. Por algum motivo qualquer, Que não sabemos, para a né? sede da igreja que o outro É sobre isso. É sobre isso. Então foi gradativo, assim. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Tá? É sobre isso que a gente está falando. Não é questão, porque assim, você tem todas as. Por exemplo, normalmente, quando uma pessoa dessa de rua, ela aceitava o nosso convite para estar na igreja, tinha todo um processo que já tinha se vivido com esse pessoal. Eles, não era assim, a gente foi numa semana e naquela semana eles vão na igreja. Não, era todo um processo que às vezes era um processo de acompanhamento, inclusive, daquelas pessoas, que se fazia um trabalho muito sério. Você tinha equipes de todas as áreas, multidisciplinar, enfermeiro, tinha assistente social, tinha uma equipe profissional que dava todo o suporte a gente, a galera que ia. Era um trabalho muito bem feito. Porque é muito comum nessa população tuberculose. Sim. Era uma coisa a gente tinha um médico que ele fazia, o médico ele conversava com a galera, e tinha enfermeiro que ia. Quando você tinha uma situação dessa, a gente nem fazia aproximação. A aproximação era com os profissionais. E a gente viveu várias situações dessas, assim, de pessoas, encontrar pessoas doentes, assim, bem doentes na rua. É muito comum, muito mesmo. Tá? Mas esse processo dela ir à igreja foi todo um processo. Não foi assim, e aí que eu estou dizendo, não foi o não quero dividir, porque... levar essa população para a igreja, teve uma grande batalha. Foi todo o processo, todo. Era uma coisa que deveria estar maduro. Exatamente. Então, assim, o que a gente está falando, assim, para finalizar, que na missão, Jesus dá uma lição importante demais para a gente. Não é? A gente estar disposto a ir em direção ao outro e ser como o outro, para que o outro possa conhecer a Cristo, através de nós. Que tem isso que é relevante, né? Que é o Cristo na sua ação. Que só lembrar, o que Jesus faz? Jesus se torna como um de nós, cheio de doença, cheio de mazela, um Deus santo que se humaniza. Que se humaniza para ir em direção ao humano, para ter um contato com o humano, sem se preocupar com o toque, quais seriam as consequências desse toque. Jesus é missionário. Eu de vez em quando faço isso, as pessoas ficam horrorizadas, sempre vai me abraçar, eu falei, eu vou sentir de abraçar, eu posso. Faz muita diferença. Faz. Porque essas pessoas elas já estão acostumadas a lidar todos os dias com a indiferença das pessoas. E quando alguém olha para ela e chama ela pelo nome e que reconhece e que a valoriza, isso faz muita diferença na vida deles. Faz muita diferença. Sim. Senhores, é isso. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua a nossa conversa sobre missão. Tá bom? Um abraço. Então, você não vê na hora lá. Sai na hora. Não. Eu vou olhar hoje, fazer